Emergências cardiológicas. Você que está ouvindo a gente, quantas vezes você, ou você mesmo, teve uma dor que você achou estranho, ou conhece alguém que te conta uma história que teve que sair correndo, que estava com um problema, que achava que ia ter um mal súbito, alguma coisa assim. As emergências cardiológicas no nosso país, e eu estou falando basicamente de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, é algo que tem um grau de letalidade no nosso país, uma taxa de letalidade bastante elevada. E isso requer, claro, algo que eu sou infectologista, não sou cardiologista, mas a gente sabe que o tempo entre você ter alguma Atendimento, né? sintomatologia e ter o atendimento adequado é o fundamental. É isso que pode mudar a sua história. E para isso, hoje, eu e o Renato, que está sempre aqui comigo, temos o imenso prazer de receber a doutora Ludmila Rajá. A Ludmila é amiga nossa, ela carinhosamente aceitou, eu sei que sua agenda é super complexa, mas você carinhosamente aceitou esse convite nosso exatamente para falar sobre isso. Doutora Ludmila hoje é chefe de departamento de emergências do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela também descobri que é goiana, né? De, Anápolis. de Anápolis, é a cidade dela. E a doutora Ludmila também tem um destaque enorme no cenário nacional, exatamente por ser um pilar da cardiologia super importante no nosso país. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um imenso prazer poder ter essa conversa com você. Prazer é todo meu. Obrigada, Rosana e Renato, que são meus amigos e a quem admiro muito. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Nós que agradecemos, é um prazer recebê-la aqui falando de um assunto tão importante, né, Rosana? Não, então, na introdução eu quis exatamente falar algo, Ludmila, no sentido de ser algo que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Em qualquer lugar, a qualquer Exatamente. momento. Então, eu acho que a gente já começa falando um pouco de não só da frequência que isso acontece, mas principalmente eu acho que quando que a pessoa deve perceber que não é só sei lá, um mal-estar, alguma coisa que eu comi e que Gases, de né? fato eu tenho que ir atrás de algum atendimento. Dá umas dicas aí para quem está com Claro, a gente. primeiro, né, Rosana, a gente tem que lembrar que por dia no Brasil, em torno de 1.000 pessoas morrem de doenças cardiovasculares. Por dia. Por dia. 1.000 Então, nós temos pessoas. em torno de 400 mil mortes por ano no Brasil, que são decorrentes de doenças cardíacas. Como a Rosana chamou a atenção, as principais são o AVC, o derrame cerebral, e o infarto agudo do miocárdio. São os dois grandes fundamentos dessa alta taxa de mortalidade. E não só isso, mas a frequência vem aumentando. A nossa população, felizmente, está ficando mais velha e, por consequência, mais fatores de risco vão ocorrer por mais tempo de vida. Né? Que fatores de risco são esses? Isso. É a pressão alta, é o diabetes, é o tabagismo, fumo, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, a insônia e os problemas do colesterol. Então, além de um fator que a gente não pode mexer, que é o histórico familiar ou a hereditariedade, Genética. né? A genética. Quem tem um parente de primeiro grau que teve ou que é doente do coração, que teve um evento cardiovascular, ele também já sai à frente em termos de risco. Então, os fatores de risco são comuns. É uma doença que mata. E a Rosana chamou muito bem a atenção. Se for identificada precocemente e se houver um socorro adequado, a busca por uma assistência médica imediata ou nas primeiras horas, isso faz uma diferença tremenda. Então, daí a gente trabalhar com sinais de alerta. Muita gente acha que, eu não vou procurar um médico porque eu estou com mal-estar gástrico, isso pode ser gases. Claro que pode. Mas se esse mal-estar for uma dor que está próxima do peito, do coração, se ela irradia para o braço, principalmente para o braço esquerdo, se é uma dor em aperto, opressiva, você toma um medicamento ali de gases, de mal-estar que você está habituado muitas vezes, e a dor não melhora, procurar imediatamente assistência médica. A característica clássica é uma dor como se você estivesse sendo esmurrado, é uma dor compressiva, em opressão, que mais frequentemente acontece do lado esquerdo do peito. Mas tem dores que nós chamamos de atípicas. Então, tudo aquilo que tiver estranho, que passar daquele momento de transição de um mal-estarzinho simples, de uma dorzinha do tipo uma indisposição gástrica, está estranho, procure assistência médica. Isso pode ser o primeiro alerta de um infarto agudo do miocárdio.
Ao mesmo tempo, tem pessoas que vão ter dores estranhas, uma dor que vem para o queixo, para a mandíbula, uma dor ou um formigamento que vem para o braço. São outros sinais de alerta que essa dor pode ter uma origem cardíaca. Na dúvida, procure um posto de saúde, procure um serviço de emergência, procure o seu médico quando você tem uma pessoa de referência. Então, tudo isso pode ser relacionado ao início de um infarto. É muito melhor você ir lá e não ser nada, né? E Exatamente. passar, entre aspas, aí, a vergonha. Não, não era nada. Ótimo. Do que realmente ser alguma coisa e você deixar de valorizar. A idade, você falou que é um fator de risco, a gente está envelhecendo. Sexo masculino e sexo feminino. Ainda o sexo masculino é mais frequente do que o Renato, sexo não feminino? mais. Pois é, era isso Não ano passado. mais. Isso mudou. Você sabe que hoje Porque fumava-se mais porque o homem era mais estressado? Será que era isso? era o conjunto, porque a mulher tinha um pouco menos de responsabilidade no mercado de trabalho. Nós passamos aí por muito tempo de transição para essa vida moderna, que a mulher tem tripla jornada de trabalho. Então, existe muito mito em relação a isso e hoje isso caiu. A mulher tem uma chance igual ao homem de ter doença coronária, de ter infarto. E tem um problema ainda maior. Os sintomas na mulher, eles são mais estranhos, são menos padronizados. Então, muitas vezes, ela tem um cansaço, um mal-estar, um pouco de náusea. E aquilo é o que Porque ela vai chama-se... achar que é menopausa. Exatamente. E ela acha que na mulher não acontece. Então, esse é um ponto importante para a gente verdade. chamar a atenção de todos que estão nos assistindo, é que a mulher também tem infarto, na mesma gravidade. E a idade avançada também é um fator de risco para a mulher. A menopausa, a questão hormonal, você deixa de ter uma proteção. O que não significa que você tenha que fazer reposição hormonal em estrógeno todo é protetor, mundo. né? Exatamente, mas aquela proteção natural é perdida e a doença coronária vem com toda a força e risco. Então, a mulher tem que prestar atenção, assim como o homem. Todos nós estamos sob risco. Uma coisa importante para a gente, falando em termos de prevenção, Ludmila, eu faço meus exames, vou no cardiologista, colho meu colesterol, faço ultrassom de carótida, faço meu ecocardiograma, faço uma esteira. Isso é garantia de que eu estou tudo bem com a minha coronária? Se eu fizer isso regularmente, sei lá, uma vez por ano, cada 1 ano e meio, nunca a gente faz certinho uma vez por ano, né? Mas isso eu estou bem. Quem faz esses exames preventivos ou faz o seu check-up, cada um dá um nome diferente, isso garante ou essas pessoas podem ser surpreendidas por um evento coronariano a despeito desses exames estarem normais? Renato, a necessidade do check-up, ela é indiscutível. O que você vai detectar no check-up? Por exemplo, pressão alta, diabetes, problema no colesterol. Às vezes, nos exames, nós vamos, inclusive, detectar uma suspeita de doença coronária. Então, o check-up anual programado, ele é fundamental. Tanto ele vai diminuir a incidência, a ocorrência futura de um infarto ou de um AVC, como ele pode detectar precocemente alguém que esteja na iminência de. Perfeito. Agora, fazer o check-up te livra da ocorrência? Não. Por quê? Porque nem todos têm acesso aos mesmos exames diagnósticos. Nós temos um país muito grande, muito heterogêneo em termos de acesso, desigual. Então, o básico tem que ser feito, que é detectar pressão alta, diabetes, colesterol, é entrar num programa para parar de fumar, é se exercitar, cuidar da saúde mental, dormir bem. Mas a questão do tipo de exame a ser feito e de que maneira eu poderia tentar detectar mais precocemente, mais sensivelmente, isso ainda não é um assunto disseminado nacionalmente falando. Então, por exemplo, tem pessoas que têm fatores de risco conhecidos e, protocolarmente, alguns serviços já instituem, por exemplo, a tomografia de coração no check-up. A tomografia de coração, para alguns grupos de fatores de risco, que tenham fatores de risco, ela detecta precocemente doença coronária. Eu posso falar isso nacionalmente falando? Isso servirá para todos? Não. Mas para alguns grupos isso diminui a chance de ter um problema futuro. Portanto, o check-up é essencial, ele tem que ser feito, ele tem que ser programado e você tem que ter um médico para regularmente controlar as suas taxas. Mas, ao mesmo tempo, isso não exime a sua responsabilidade de medir sua pressão arterial em casa, de medir sua frequência cardíaca, de vez ou outra ir a um posto de saúde ou mesmo na medicina privada e buscar fazer sua taxa de colesterol e de açúcar e de caminhar e de eliminar o sedentarismo, de tentar mesmo no nosso dia a dia
tão difícil vencer essa barreira da ausência de atividade física, Perfeito. parar de fumar, porque nós estamos lutando contra uma epidemia de doença cardíaca. E voltando agora com os vapes, né? Os cigarros eletrônicos, Muito. né? E você sabe que infarto e AVC, se nós fizermos estas metas e alcançarmos de prevenção, nós vamos evitar 50% das ocorrências. Então, é um número muito forte. Muito forte. Por esse número tão grande que você Então, depois de instalado um AVC, a chance de sequelas é enorme, não se sabe como será o tratamento, como será o acesso, e o mesmo para o infarto. Claro. Portanto, a gente tem que buscar fazer prevenção e detecção precoce. Perfeito. Não, isso me remete a algo que não é tão complicado, certo? Você verificar a sua pressão, em qualquer lugar que você vá, uma UBS, né? E a gente vê o número de diabéticos que tem no Brasil que absolutamente não sabem que são diabéticos. E que é algo também que está completamente relacionado com as complicações cardíacas. Então, falando já de medidas públicas, né? Se a gente tivesse, em termos de medidas de saúde pública, esta visão de prevenção, porque a gente sempre fala muito de tratamento, de farmácia popular, que é perfeito, é super necessário. Mas eu acho que a gente fala menos, quando eu estou falando de autoridades, de Ministério da Saúde, etc., nesses aspectos de prevenção, de atividade física, de rever alimentação. Uma alimentação saudável não é para qualquer pessoa. Claro. É complexo, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas que, né, em termos de políticas públicas, poderiam ser feitas para melhorar isso no sentido de prevenção e a gente não ter esses desfechos. Eu né? concordo demais, porque não basta o medicamento chegar. Claro. Nós temos que colocar na cabeça das pessoas essa responsabilidade pela prevenção. E, claro, tentar dar acesso. Mas falta-se muito campanha, conhecimento. Porque, às vezes, tem uma praça pública, tem um parque, tem uma possibilidade de fazer uma caminhada entre a casa do cidadão e o seu trabalho, uma oportunidade de parar de fumar. Então, nós temos uma responsabilidade de consolidar essas políticas públicas no Verdade. sentido de responsabilizar a gente pela nossa própria Lógico, vida. lógico. Isso é muito Em importante. todos os lados, né, Ludmila? Nos custos sociais disso, porque é o que você falou, né? São doenças evitáveis, muitas vezes, ou boa parte delas são doenças evitáveis e que tem um custo social, custo para quem adoece e custo para o sistema, para o nosso SUS, que tão sobrecarregado Claro. e tão pesado. Eu queria tocar no assunto que a Rosana passou rapidamente na alimentação, né? A gente tem falado muito dos ultraprocessados e todos, cada vez a gente lê mais estudos relacionando todos diferentes desfechos para onde você olha, na demência, na doença cardiovascular, no aparecimento de câncer. Que dados hoje a gente tem para doença cardiovascular? De fato, hoje comprovado que esses ultraprocessados têm um impacto na saúde cardiovascular. Renata, é indiscutível. É progressiva a elevação de doença cardiovascular e de risco, de acordo com o tipo de alimentação que a população ou que o cidadão está habituado. Nós, hoje, somos completamente contrários à introdução de alimentos ultraprocessados e enriquecidos desse tipo de substrato. Então, nós sabemos que cada vez mais a doença cardiovascular está relacionada com uma alimentação inadequada. Então, nós temos feito campanhas, a questão do ultraprocessado, inclusive na Universidade de São Paulo, com o programa de saúde pública hoje, é uma essência dos nossos fundamentos de prevenção. Então, nós temos que orientar a população para inibir, para reduzir, para retirar da sua alimentação os ultraprocessados, porque nós temos que entender que isso é nocivo, é tóxico para a saúde cardiovascular, aumenta a ocorrência de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca, de câncer, como você chamou a atenção, de doenças neurovasculares, degenerativas. Então, esse é um ponto que é fundamental e ele é válido para uma vida saudável, não só para a vida cardiovascular. Não, e, infelizmente, eles são super sedutores, né? A gente tem que Muito. falar. É É muito embalagem, bom. o aroma, é o preço, é não sei o quê. Então, esse tipo de campanha tem que ser feita. Voltando um pouco às emergências, né? Aquilo que a gente estava falando, que o tempo é muito importante, etc. Eu vou até dar um relato que um paciente outro dia me falou, que era o Vitor. Quando ele estava num ônibus indo para o interior e ele começou a ter dor no peito. Ele falou, não vou parar no meio da estrada, não sei o quê, eu vou aguentar firme que vou chegar lá. E ele leu em algum lugar que se ele tossisse, ele poderia estar melhorando alguma coisa. Minha pergunta para você é, Se ele tossisse? tem alguma coisa, e ele foi a viagem inteira tossindo até poder chegar lá, e foi, hoje ele está bem, etc., mas assim,
A minha pergunta é: tem alguma coisa que você pode fazer no momento que você está sentindo isso, ou tem alguma coisa que você não deve fazer? Lógico, ir para o pronto atendimento é a primeira coisa que a gente já comentou, mas tem alguma manobra que você possa fazer, alguma coisa que você possa fazer? Primeira coisa é, se você tem uma suspeita que você está sendo vítima de um ataque cardíaco, seja uma dor no peito ou uma alteração de nível de consciência, um déficit de força que poderia estar suscitando um AVC, a primeira coisa é pedir ajuda. Você vai pedir ajuda para o vizinho, para o motorista do ônibus. Você tem que parar e ser atendido, porque tempo é vida. No coração, tempo é músculo. E no derrame cerebral, tempo é cérebro. Você evita morrer e evita ter sequelas graves. Então, você tem que procurar ajuda imediato. O segundo aspecto é evitar fazer exercício físico. Evitar gerar um estresse, um esforço naquele momento. Então, se isso aconteceu durante um esforço físico, primeira recomendação, fique em repouso e peça ajuda. Muitas vezes a pessoa que já tem fator de risco, ela vai procurar naquela hora da dor no peito, tomar alguma medicação. Antigamente falava-se muito do Isordil, lembra? O nitrato sublingual. Hoje não se recomenda mais. Tem alguns tipos de infarto que o Isordil faz mal, cai muito a pressão, pode piorar a situação. Então, para aquelas pessoas que têm acesso, a recomendação é tomar 2 aspirinas, 2 AS infantil. Infantil, não exatamente, isso. Aspirina de 100 miligramas é o AS infantil. É a recomendação. Nós vamos fazer aspirina para todo mundo estar no bolso? Não, mas às vezes a pessoa já tem fator de risco, já teve um infarto lá atrás. Então, o que ela tem que procurar fazer é ficar em repouso, procurar ajuda, chamar ajuda. E esse seu amigo, por exemplo, ele correu um risco, né? Lógico. Ele tinha que ter parado o ônibus, onde quer que o ônibus estivesse, e dito, me leve para o primeiro hospital. Se tiver muito grave, chame o SAMU ou chame uma ambulância do seu convênio, qualquer que seja o seu acesso, mas o tempo é vida. Em infarto agudo do miocárdio, quando tem uma obstrução da artéria, você tem um músculo que deixa de ser irrigado, você perde o vaso, a vida daquele músculo. Então, quanto antes você desobstruir, eliminar aquela gordura que está entupindo, trombosando o vaso, maior é a chance de você sobreviver e sobreviver sem insuficiência cardíaca, sem a lesão muscular. O cérebro é a mesma coisa. No AVC, nós temos 3 horas para tomar medicação chamada trombolítico e que salva vidas mundo afora. E salva vidas e diminui a chance de sequelas. E nós hoje temos construído redes públicas, mesmo na medicina privada, de maior acesso, uma possibilidade grande de quando esse paciente chega, você já instituir essas medidas de trombólise, onde quer que o paciente esteja, cada vez mais, para evitar esse período longo de espera e de artéria entupida. Então, se o paciente ou se um familiar percebe, ele tem que chamar ajuda imediata. Perfeito. Você está com 2 infectologistas aqui, um pediatra e uma infectologista adulta, a gente não pode deixar de tocar no assunto das infecções levando a aumento de risco de doença cardiovascular pós-quadro de herpes zoster, pós-quadros de influenza. É muito frequente a literatura publica muito, aumenta muito o risco no primeiro, segundo mês pós esses eventos, né? Qual é a razão de que alguém que pega uma gripe vai ter um infarto depois, com mais chance de ter um infarto depois de quem não pegou uma gripe no inverno, a sazonalidade dessas doenças cardiovasculares? Essa pergunta é ótima até para o pessoal, para os nossos cidadãos ficarem alerta, né? Porque nós estamos num momento de epidemias, de virose respiratória, de tomar vacina. Então, isso é fato consolidado, né, pela literatura. No período né, durante e logo após uma epidemia, uma infecção viral, aumenta a chance de doença cardiovascular. E isso acontece por alguns fatores. Primeiro, as pessoas se cuidam menos durante aquele período, muitas vezes deixam de tomar as medicações regulares, deixam de fazer exercício físico, mas tem um fator que é da própria doença. O vírus e o processo inflamatório, eles aumentam a chance, muitas vezes, de uma plaquinha de gordura que estava ali quietinha, estável, inflamar e gerar uma trombose, uma oclusão vascular. Então, nós já sabemos disso, temos que colocar isso na cabeça das pessoas, que no período pós-infeccioso, as doenças cardiovasculares aumentam, o que aumenta a nossa responsabilidade de evitar o contato, de minimizar a transmissão, de tomar vacina e de ficar ainda mais alerta com sintomas
e sinais de doença cardiovascular logo após essas infecções. Perfeito, porque essas doenças infecciosas não só aumentam o risco, como descompensam muitas vezes essas doenças que estão controladas, uma insuficiência cardíaca, né? Então, esses grupos são prioritários para vacinação justamente por isso, né? Eu queria só mudar um pouco o foco, porque eu sei que você, já li várias matérias suas, etc., sobre o ensino médico, o que aconteceu pós-pandemia e o que você chamou outro dia numa matéria de picaretagem da medicina. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, algo que eu vejo que te perturba bastante e eu diria que para todos nós médicos. Sem dúvida. Eu acho que Rosana, Renato e Ludmila, né, a gente tem a mesma responsabilidade, né? Nós vivemos aí um período de transição de um momento que o Brasil, nos últimos anos, a partir de 2018, ele aumenta muito o número de vagas e de novas escolas para a formação de médicos, e isso não resulta em uma qualidade equiparada com esses números. Muito pelo contrário. Não é? Então, a gente vê um declínio progressivo na formação médica, menos médicos recebendo formação, especialização, menos menor procura por vagas de residência e uma formação médica muito aquém da minimamente exigida para atender a sociedade com segurança, com eficácia. Então, nós estamos todos inquietos por esse assunto. Tudo isso começa nesses últimos 10 anos, especialmente entre 18 e 23, que nós vivemos uma moratória, foi praticamente proibida a abertura de novas escolas médicas dentro de critérios e o objetivo era avaliar os cursos vigentes. Isso não aconteceu e essa moratória acabou resultando em um aumento da judicialização. Então, por liminares, por pressões, as faculdades foram sendo abertas, faculdades sem estrutura, sem corpo docente qualificado ou pouco qualificado, muitas vezes sem hospital. E nós que somos pessoas que treinamos médicos residentes, treinamos alunos recém-formados, estamos vivendo uma crise de assistência médica no nosso país por conta de um número altamente elevado de pessoas sendo formadas a cada ano, quase 50 mil novos médicos por ano, sem qualificação, sem formação e sem busca por especialização, procurando dar plantão em emergências. Ele vai atender o infarto, o derrame cerebral, muitas vezes sem ter visto um paciente na sua formação. Eu recebo esse tipo de solicitação diariamente na minha vida. Doutora Ludmila me ensina isso porque eu passei a minha faculdade inteira, nunca vi um paciente assim, nunca passei um catéter. Então, como resolver isso, né? Nós estamos hoje diante de um problema que é nacional, que é de todos. Nós temos uma responsabilidade que vem do MEC, o Ministério da Saúde, o sistema judiciário e, ao mesmo tempo, uma pressão que nós temos que fazer com que a sociedade também nos responda, porque são inúmeros os mecanismos de abertura. Eu hoje sou conselheira do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que é uma entidade ligada ao MEC, e a gente vem fazendo um trabalho muito grande com o MEC para tentar diminuir a judicialização, para aumentar os critérios ou selecionar melhor, não só na abertura, mas durante a permanência, porque não é incomum, Rosana, a entidade, a instituição de ensino superior, ter qualificação para ser aberta, e aí ela recebe a chancela, e daí 1 ou 2 anos ela já não tem mais aquela qualificação. Então, isso não é incomum. Então, não adianta a gente fechar, exatamente, não adianta fechar apenas a possibilidade de abrir, como tem que ter um segmento, a instituição tem que ser qualificada, avaliada, o aluno tem que ser avaliado. Então, tem muitas iniciativas hoje, eu tenho participado ativamente delas, mas eu diria que nós não estamos ainda satisfeitos, nós precisamos ver essa mudança acontecer, mas tem muita coisa acontecendo, como essa prova agora, o ENAMED, que é uma prova que vem aí do INEP, do MEC, na tentativa de avaliar a instituição e o aluno. Então, eu acho que esse é um bom passo, mas não basta. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós também temos que ter uma responsabilidade da própria justiça brasileira, que tem que lutar para fechar, para amenizar, para diminuir essa judicialização. E distribuir os médicos de maneira igual por esse país, né? Todo mundo quer o grande centro, todo mundo quer o grande hospital, e a gente fica com muitos médicos e poucos onde precisa, né? Exatamente. Então, essa questão anterior, muito se pensou que abrindo escola no Norte e no Nordeste, você fixaria o médico
médico, isso não é uma realidade. Ele vai para a escola mais fácil, ele paga uma fortuna para se formar e depois ele vai para um grande centro para ele ser melhor remunerado. Então, é também um desafio para o Brasil fazer com que a gente tenha a estrutura para fixar esse médico. E médico fica onde ele tem estrutura de trabalho. Ele tem que ter hospital qualificado, ele tem que ter imagem, laboratório, colegas, especialistas. Claro que a telemedicina, a inteligência artificial podem amenizar essas barreiras, mas não bastam. Eles também têm que ser bem remunerados e têm que fazer uma medicina adequada. A gente não vai onde nós não sentimos segurança. Claro. Então, eu acho que são vários fatores, mas essa é uma preocupação, eu acho que nacional hoje. O mundo está olhando para esse aspecto, nesse momento de formação indiscriminada na área da saúde. Nós tivemos uma notícia boa nesses últimos dias, que a modalidade de ensino à distância na medicina, na enfermagem, ela não vai acontecer, porque nós tínhamos receio. São tantas más notícias, resultando numa formação inadequada. Então, esse é um ponto importante, mas nós temos que ter uma responsabilidade nacional, todas as entidades juntas. Eu acho que tem que fechar critério para abrir. Primeiro ver, tem necessidade epidemiológica. Em grandes centros não tem mais. E aonde tem necessidade, né? Estrutura de hospital, escola, claro, de Rosane, conhecer e aonde o tem paciente. necessidade epidemiológica, que tem uma estrutura adequada para abrir e que esses critérios sejam reavaliados. Eu sempre dou o exemplo da pós-graduação do Brasil, que é tão séria. A CAPES consegue avaliar a cada 4 anos mais de 5.000 programas. E por que a gente não consegue avaliar 400 escolas médicas a cada 5 ou 6 anos? Então, nós temos que criar essa necessidade. E eu vejo que o momento é agora, porque o Brasil está preocupado com esse assunto e quem padece é a sociedade. Sem dúvida. Ludmila, nós rodamos nas emergências cardíacas, rodamos no ensino médico, que é super importante, que a gente está sempre preocupado e de olho nisso, na prevenção das doenças, nas vacinas, né? Lógico que eu não ia deixar, mas eu não posso deixar de falar 2 coisas para você. Eu tenho uma grande amiga que você é a pessoa mais importante da vida dela, ela falou que você mudou a vida dela, salvou a vida dela, e também com a nossa atleta olímpica, a Luísa, que é lá de Araras, e que Araras te ama. Quando eu falei que ia te chamar aqui, o pessoal falou, não esquece de falar que Araras te ama, que a Luísa, felizmente, Luísa conseguiu. É demais, né? Ela conseguiu uma força de vontade incrível. A medicina traz isso, né? Isso, e por isso que a gente tem tanto orgulho do que a gente faz e tanta responsabilidade pela formação das pessoas. Se nós formos bem formados, nós podemos mudar a vida das pessoas. E se a gente não tiver essa formação, nós não vamos poder fazer isso. Inclusive, a gente pode trabalhar para piorar o resultado. Então, é uma alegria. Um grande abraço para o povo de Araras, para a Luísa, que é a nossa atleta preferida, nossa heroína. E, mais uma vez, eu reitero a admiração que eu tenho por vocês dois, pelo trabalho que vocês têm feito aí pelo Brasil. Então, para mim, é uma grande alegria. E eu quero ser convidada depois, porque os assuntos não terminam. Isso vai certamente. Você vai voltar com certeza. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Não, e só para deixar registrado, seguir a doutora Ludmila Rajá no Instagram, o @Renato Kifuri, @Rosana Richman, @R3K Oficial. Muito obrigado pela presença da Ludmila, de todos vocês, e até uma próxima. Até, muito obrigada. Obrigado, querida.